hora do nosso entrevistado de hoje, nessa sexta-feira. Hoje, dia 27 de junho, é comemorado o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. A data celebra os quadrilheiros que mantêm viva a tradição da cultura popular nordestina, levando arte, identidade e história para os palcos e arraiais de todo o país. Para falar sobre a importância dessa data simbólica, estamos recebendo agora o presidente da quadrilha junina Fogueirinha, Janderson Lima, fundada em 1º de março de 91. Eu tinha 6 aninhos quando ela foi fundada. No bairro de Cruz das Armas, ao longo de sua trajetória, a quadrilha coleciona títulos, prêmios e muito reconhecimento. Neste ano de 2025, a Fogueirinha conquistou o título de tetracampeã pessoense e também é bicampeã estadual. Seja muito bem-vindo, Janderson. Bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia Arley, bom dia Poliana, bom dia Josival. Bom dia a todos os ouvintes. Rapaz, a gente olha pra vocês, viu? Só em ler aqui tudo que a Helena preparou pra gente introduzir essa entrevista, eu já cansei, né? Porque tem gente que acha que se preparar pra quadrilha é só naquele período de junho, maio, junho, e é o ano todo, né, Janderson? Bora falar um pouquinho dessa maratona de vocês. Isso. A gente se prepara 10 meses para a temporada do ano seguinte, né? A gente já começa agora os ensaios em setembro, né? E onde começa todos os estudos, desenho do figurino, pesquisa de música, pesquisa do tema, né? Porque assim, quando a gente escolhe um tema, não é só jogar o tema, a gente tem que fazer um estudo do tema, saber o que é que aquele tema pode representar no espetáculo, né? Nos últimos espetáculos da gente, a gente tenta fazer uma pesquisa como esse ano, de a gente mostrar ao público e apresentar coisas que o público não sabe, né? Tipo, esse ano a gente veio com Filhos da Terra. Antes da coroa existiu o cocá. Então era sobre as lutas do indígena. Antes da coroa existiu o cocá. Antes da coroa existiu Olha o cocá, isso. né? Porque muita gente só Muito conhece a história profundo. dos povos indígenas, aqueles que é contado dentro, no livro das escolas. Mas por trás disso daí, existe outros estudos, né? Outras histórias. E assim a gente se aprofunda muito para fazer essa pesquisa, para a gente apresentar no Arraial no dia do festival. Esse tema que você disse, antes da coroa, vem o cocá e tudo mais, é muito profundo, né, Li do Povo? A gente, quando assiste aquela apresentação ali, fica deslumbrado com cores, com música, com alegria, mas tem muita reflexão, né? Antes da coroa, vem o cocá. Isso. Antes da coroa portuguesa chegar aqui, isso. já existia o cocá do índio presente na nossa terra. Isso. Tá? Não é simplesmente o dançar, aquela magia do movimento. Não é a festa, não. né? Só a festa. O que eu acho lindo, e eu procuro sempre, é qual o recado que aquela escola de samba, né, deixa recado, aquela quadrilha, né, deixa o recado, sempre são esses recados. Um exemplo, você disse que trabalham 10 meses para poder até chegar o ano que vem. Isso. Terminou agora, aí já começa a buscar um tema. De onde é que sai esse tema, né? Geralmente os temas ele vem de sonho, né? A gente que é quadrilheiro de paixão, a gente fica já afoito para o próximo ano. Então assim, quando a gente tá dormindo, a gente vem aquele sonho, eita, aquilo, como 2014. É um estalo. 2014 foi muito engraçado, que qual vai ser o tema de 2014? Aí sonhou com o sol, outro sonhou com a lua. Luz, sol. Eclipse. Vamos falar sobre equinócio. Menino, me arrepio. Geralmente é isso. Sol, lua, eclipse. Isso. Quando a gente junta uma ideia com uma da outra, eu sei com o sol, outro, rapaz, sonhei com a lua. Mas como é que a gente pode fazer isso? Opa. Como é que junta os dois? Quando é que Vamos aparecem juntar. os dois juntos? Um eclipse. E Aí a vamos estudar. comunidade participa mesmo? Ou ao longo desse tempo, né? Desde 1991 para cá, houve uma mudança de comportamento e vocês percebem que o povo pode não estar com tanto gosto mais para vestir a camisa do quadrilheiro? A comunidade de Cruz das Armas, ela nos abraça muito. Eu não sei se vocês chegaram a ver o festival aqui que aconteceu na praia, mas a gente tem a melhor... Eu não fui, mas eu vi as imagens através do meu amigo Fabiano. A gente Fabiano tem tava lá filmando. a melhor
e maior torcida de quadrilha junina aqui de João Pessoa. É mesmo. Eles chegam de 2 horas da tarde já para guardar seu lugarzinho ali, porque se chegar de 6 horas da noite já não tem mais espaço. Pega lotado, né? Então assim, Bom, né? eles fazem bandeira, fazem faixa, compram bola e faz a maior festa lá na arquibancada. Então assim, eu tenho muito orgulho da minha torcida de Cruz das Armas, que nos apoia, né? A escola que a gente ensaia, quero até mandar um abraço aqui para a diretora, Tatiana, da Escola Oscar de Castro, que ela nos dá uma super força para a gente poder ensaiar no ginásio da escola. Então assim, é muito gratificante. Tem aquelas pessoas assim que não agradam, mas a gente tem uma torcida muito, muito boa. Vou falar em torcida, né? A Junina Fogueirinha, Fundação 1991. Isso. A gente percebe que tem que ter uma renovação, né? E como é que funciona essa renovação, né? Esses jovens que chegam, essas pessoas que chegam para somar, para fazer parte. Como é que funciona isso aqui? Um exemplo, eu estou aqui agora, e aquele que está ouvindo aqui a gente, eu queria conhecer, queria participar. Um dia eu sonho em chegar até lá. Como é que faz? Como é que funciona esse processo? Muita gente vai assistir nossos ensaios e gostam. O ano passado, muita gente gostou do nosso espetáculo e assistindo pela arquibancada e se apaixonou pela nossa apresentação. Entrou em contato com a gente no Instagram da quadrilha, perguntando quando é que seria o próximo ensaio da próxima temporada e tal. E foram assistir para a temporada desse ano. Foi Acabaram mesmo. gostando e ficando. E assim, a gente tem uma rotatividade de componentes muito grande. A gente já chegou a ser a maior quadrilha de componentes da Paraíba. Né? Quantos são? Hoje a gente tem 150 integrantes na 150. isso, entre dançarinos, teatro e banda. Né? Dançarinos a gente tem 120 pessoas. 120 E pessoas. assim, participações fora do estado, convites, viagens fora de João Pessoa. Pronto, a gente tá para representar agora a João Pessoa, que a gente ficou em terceiro lugar no estadual, no Arraial Brasil, que vai ser em Brasília. A gente vai representar a Paraíba, né, a Junina Fogueirinha. A gente só está esperando a confirmação da data, se vai ser agora no final de julho ou começo de agosto. Que esses festivais grandes, geralmente eles vão até a primeira semana de agosto. Mas a gente só está esperando. Provavelmente a gente vai para um Brasileirão agora que vai acontecer em Alagoas no mês que vem. A gente vai participar de uma etapa agora em Bahia. Né? A campeã vai representar o estado nesse Brasileirão. E no que diz respeito a incentivo financeiro, porque eu sei que cada um tem sua profissão, cada um tem seu afazer, sua lida diária. Não dá pra viver de quadrilha. Não dá para viver. A gente tira do nosso bolso para poder fazer nosso espetáculo. A gente tem uma ajuda de subsídio, de subvenção da prefeitura, que hoje em dia o Grupo A está em torno de 35 mil. E o estado, a gente participa de um edital. As quadrilhas que foram contempladas nesse edital recebem 15 mil. E o investimento Então da pra gente. quê? 15 mil. Não dá pra nada. O investimento da gente esse 15 mil ano. você divide por 12, dá nada. O investimento Isso aí, esse ano. lembrando, para quem está em casa, 15 mil não é por mês, não. Não, Isso aí é anual. anual. Aí, o investimento da gente esse ano, 2025, a gente nem terminou a temporada, mas já tá em torno de 420 mil. E como é que faz para poder chegar, o número bater assim? Número bater. Bater na vamos lá. porta a porta. A gente faz bingo, faz rifa, vende água, refrigerante, salgado nos ensaios. Em janeiro, no Forró Verão, que a prefeitura organiza na praia, eu coloco uma tenda lá para vender cerveja, água, refrigerante, lanche. E assim é nossa luta que a gente vem fazendo até o final da temporada. Meu Jesus, É luta. que luta, viu? Escolas de samba, lá, eu vou pegar pelo tema aqui como exemplo. Escolas de samba lá no Rio de Janeiro, eles fazem isso, mas assim, de uma proporção diferenciada. Eles têm muito essa grande. visão, tá? Existe um sonho de vocês, sei lá, de se tornar uma proporção dessa, sei lá, o ensaio de vocês é onde? Quem sabe? Melhorar o local do ensaio ter camarote, porque escolas de samba aí, tal, existem essa estrutura montada onde ali tudo é comercializado, tudo ali gira-se financeiro para poder, no valor, para poder chegar, quando chegar no dia, né, essa conta bater, tá? Vocês têm esse sonho de profissionalizar ainda mais, de tornar turisticamente falando, né, isso aí viável Ele para tocou vocês? num ponto que eu tava pensando aqui, Erli, que
ia fazer essa pergunta em seguida sobre essa questão turística, né? Que João Pessoa vive esse grande boom no país todo, na verdade no mundo, né? Como uma grande rota turística. E se vocês trabalham também com esse segmento, né? Ao longo do ano, de apresentações, mesmo que não sejam no período de São João, para esse público que vem atrás da nossa tradição, e a quadrilha faz parte da nossa tradição. Por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, quando a cidade está pipocada de turista, vocês também se mantêm em atividade? A gente tem um projeto que a gente deseja muito tirar do papel, mas para isso a gente precisa muito de recurso. Tipo, eu tenho um desejo muito grande de fazer o Alto de Natal da Júnior Fogueirinha para a gente rodar João Pessoa, né? A gente tem um elenco de teatro muito bom. Então eu quero pegar essas pessoas que fazem o teatro da Junina Fogueirinha e fazer uma Paixão de Cristo, fazer um Alto de Natal, fazer um teatro que a gente possa levar para as comunidades, né? Só que isso a gente não tem incentivo para essa finalidade, né? Então assim, tem uns editais que são abertos durante os anos, que é da Petrobras, da Energisa, do Vale do Rio Doce, que a gente agora está começando a tentar participar desses editais, porque assim, esses editais, eles são muito fechados, não é muito divulgado. Sim. Então assim, a gente participou esse ano de um edital do governo do estado, fora esse da ajuda dos 15 mil, a gente teve um outro edital que a gente foi contemplado. E isso que deu uma ajuda também a mais para a quadrilha. Mas assim, seria interessante que as empresas privadas pudessem nos ajudar também, né? Que a gente pudesse divulgar a marca deles, que pudesse dar uma ajuda à cultura, porque assim, a cultura, ela não é só aquele final de semana. A gente está ajudando os jovens a não ir para as drogas, a se prostituírem, a ocupar a mente deles no final de semana. Porque se você pega um final de semana de um jovem desse, ele está numa balada, tá numa festa, se drogando, se prostituindo. Então, a ideia das quadrilhas juninas hoje em dia é fazer isso, ocupar a mente dos jovens para que eles não vá para esse caminho, sabe? Paulo, já pensou o centro de João Pessoa, a terceira cidade mais antiga do Brasil, o centro histórico de João Pessoa sendo revitalizado? Já pensou o centro histórico de João Pessoa sendo revitalizado? Aí você pega quadrilhas como a Junino Fogueirinha e outras mais, para um dia na semana uma apresentação no centro histórico ali, o turista chegando, seria uma forma de renda para eles, um contrato para eles fazerem, duas vezes na semana uma apresentação. Viveriam disso, Hotel né? Globo iam viver isso, iam vivenciar isso, ia fomentar financeiramente para que eles, né, tivessem outra fonte de renda, valorizar a nossa cultura. Você chega lá em Salvador, Pelourinho, tá lá o pessoal se apresentando, tá lá vendendo fitinha. Já pensou trios de forró? Empregaria-se no centro histórico de João Pessoa, a terceira cidade mais antiga do Brasil. Trios de forró, quadrilha participando, comerciantes sendo revitalizados, o centro sendo ocupado não por aqueles que utilizam droga. Seria uma revitalização no centro histórico de João Pessoa. Já pensou desse jeito? Eu já tive então uma conversa com o vice-prefeito Léo Bezerra e ele gostou muito dessa ideia, sabe? Que aqui no centro de João Pessoa tem aquele projeto Chorinho, onde todo final de semana tem aquela roda de samba, aquele pagode, onde essas pessoas são remuneradas. Então assim, a prefeitura também poderia fazer isso com as quadrilhas juninas. Final de semana, tá no Hotel Globo, no Centro Histórico, na Igreja São Francisco, dividir por João Pessoa todo final de semana uma apresentação. Porque não só no centro também, mas também levar a cultura para as comunidades. Porque depois que o pavilhão acabou, muitas quadrilhas de João Pessoa se encerraram. Porque antigamente eu participo de quadrilha junina já faz 25 anos. E mais ou menos entre 15 e 20 anos, João Pessoa tinha mais de 150 quadrilhas. Hoje João Pessoa só tem registrado na liga 18 quadrilhas. Oh, Jesus. 10 do grupo A e 8 do grupo B. Aquela história que eu tava falando da perda de interesse, né? Perda de interesse. Peraí, repete pra gente. Tinha quantas e tem quanto? Há mais ou menos 15 a 20 anos existia mais de 150 quadrilhas. E hoje? Hoje só existe 18 quadrilhas. 150 para 18. Isso só João Pessoa, viu?
Não é a Paraíba toda, não. Era só João Pessoa, mais de 150 quadrilhas. Mais de 10 quadrilhas, 10% ao ano. A Só perda. no bairro aqui que eu moro, era 4 quadrilhas. Hoje não tem nenhuma. Né? Então, o pessoal que gosta de quadrilha, que quer dançar quadrilha, quer participar de quadrilha, ele hoje tem que se deslocar do seu bairro para poder ir e participar de um grupo de quadrilha junina. Essa trilha que a gente tá ouvindo é da apresentação de vocês desse Isso, ano. é. Bora ouvir um pouquinho ele depois. Sobe o som! E qual a mensagem para o quadrilheiro, para aquele futuro quadrilheiro, diante das dificuldades que foram colocadas aqui, mas tem as conquistas, né? Tem os espinhos, mas também tem as pétalas, né? Que ficaria, a mensagem é que fica. Aos quadrilheiros que eu só tenho muito a agradecer, né, por deixar essa cultura viva, né, por manter essa tradição que vem há anos, né, essa cultura de quadrilha junina não começou aqui no Brasil, começou na Europa e veio pra cá. E começou daquela parte matuta dos nossos avós e hoje está aquela quadrilha estilizada, né. Então, assim, tenho muito a agradecer a essas pessoas que mantêm essa cultura viva, né? Que não deixa essa cultura morrer. E quero também chamar aqueles jovens que assistem quadrilha, que se apaixonam, que vá no ensaio de uma quadrilha junina, participe, né, da quadrilha. Não deixe essa cultura linda morrer. Instagram de vocês, pra gente finalizar. Junina, Fogueirinha. Pera aí que eu já vou colocando aqui. Underline. Não, @Junina, Fogueirinha. Junina, underline, Fogueirinha, ele do povo. Junina Fogueirinha. A gente conversou aqui agora. Presidente da Junina Fogueirinha, Janderson Lima. Seja bem-vindo sempre. Conta com a TV Tambaú, a Rede Tambaú de Comunicação pra gente divulgar e propagar, viu? E quem fala é aquele que dançava quadrilha, era gordinho, dançava quadrilha na ponta, suando e dançando. Vai lá, ria, e deixou na ria e eu levanto o balancei geral. Já passou. Obrigada, um forte Obrigado. abraço pra Abraço. você. Pra todo mundo de Cruz das Armas. E um abraço para todo mundo de Cruz das Armas, João Pessoa, aquela torcida que nos ama aí. Tirando o retrato, olhando pra ali. Tchau! Esse Richard, obrigada mais uma vez, parabéns, boa sorte pra vocês aí nas próximas competições. Viu, Cheiro? Tchau. Certo. Quando ganhar os troféus, vem pra cá pra mostrar.